Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então fazer o corte dessa edificação. O corte nada mais é então do que o fatiamento num ponto pré-determinado do desenho. Esse fatiamento ele tem o intuito então de entender melhor a edificação, sabendo então a relação das alturas que a planta baixa não apresenta. Vamos fazer primeiro o corte A e o corte B, tá ok? Vamos então fazer o corte A. Para fazer o corte A, nós vamos pegar essa linha aqui do corte A, pode dobrar sem dó, tá? Nós vamos dobrar o desenho aqui, isso aqui para didático, tá? Vamos dobrar o desenho aqui na posição do corte A. Para quê? Para não se perder. Essa setinha é sempre virada pro lado que você vai estar olhando, vai estar cortando, ó. Então, aqui, para vocês não se perderem, tá? Quem quiser pode colocar, eu vou colocar aqui para vocês uma folhinha entre o desenho, tá? Pra gente não ficar vendo a parte de trás. Nesse corte, então, tá vendo? Coloquei uma folha aqui atrás, nós estamos olhando pra lá, e nós estamos, então, o que que a gente vai ver? A gente vai ver, então, a edificação na parte vertical, né? Para isso, a gente vai usar a planta baixa como referência. A gente vai cortar, então, aqui a janela, né? A parede que tem a janela. Nós vamos cortar essa parede aqui de divisa da sala para o quarto. Nós vamos cortar também a outra parede do quarto. Vamos colocar em projeção essa janela. Vamos cortar o beiral e vamos cortar a calçada. Do outro lado, a mesma coisa. Nós vamos ver, né? Não vai estar em corte. As linhas de corte tem linha mais grossa. E as linhas de vista tem uma linha mais fina, então uma nós vamos depois reforçar e a outra nós vamos manter no grafite 03. Aí nós vamos ver essa passagem aqui e nós vamos ver essa janelinha lá no fundo, tá? Nesse corte. E aí vamos então começar, vou mostrar pra vocês como é que começa esse desenho. Lembrando que agora a gente vai ver uma vista do fatiamento da casa na posição vertical. Agora, então, o que que eu vou fazer? Eu vou prender uma folha nova aqui com margem carimbo na prancheta. Vou pegar esse desenho que eu já acabei de dobrar e vou posicionar aqui ele logo acima, né? Na parte de cima, mais para centralizado na minha folha, tá? Só alinhar mais ou menos margem com margem, que tá ok, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu esquadro e vou fazer primeiro uma linha horizontal aqui na minha folha, fazer uma linha horizontal. Pode colocar, a gente vai utilizar a mesma escala, então, todos os desenhos, planta, corte, elevação, você tem que manter a mesma escala, tá? Vou utilizar a escala 1/50 e eu vou fazer uma linha horizontal, uns 3 dedos mais ou menos pra cima, tá? Aqui, pode colocar, meu carimbo tá aqui. Ó, uns 3 dedos pra cima, mais ou menos, da linha do carimbo, tá? Que vai ser essa linha, essa primeira linha que nós vamos fazer, vai ser a linha de terra, tá? A linha da terra da minha edificação. Aqui, então, fiz utilizando os dois esquadros, né? Com o esquadro, lembrando do esquadro sempre apoiado na prancheta, né? Nunca ele solto. Eu fiz, então, uma linha aqui horizontal, tá ok? E agora, com base nessa linha horizontal aqui, eu vou puxar as verticais a partir dessa planta. Mas o ideal é que primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui que eu vou prender esse desenho pra ele não ficar solto aqui, né? Bamboleando aqui na minha prancheta. Então, eu vou pegar aqui o esquadro, então já tem uma linha horizontal aqui, né? Posso prender ele aqui em qualquer posição, deixa eu só tirar esse papelzinho de princípio. E vou prender, vou alinhar, né, o esquadro, então, eu alinhei o esquadro aqui. Vou alinhar ele aqui com qualquer parede. Vou pegar essa parede do meio aqui, ó. E vou alinhar, pra quê? Pra essa linha ficar perpendicular com uma das paredes do meu desenho, tá? Aí, eu vou pegar a minha fita crepe e vou prender de leve esse desenho. Bem de leve, só pra ele não ficar andando, tá? Vou prender ele de leve, vou colocar ele um pouquinho mais pra cima aqui, já volto aqui. Aqui, então, prendi meu desenho, então essa folha aqui tá presa, olha que tem uma fita crepe aqui do outro lado também.
E aí, essa linha aqui tá alinhada com o piso, né? Eu vou baixar até um pouquinho, uma vez que já tá alinhada, então, ó. A linha tá fazendo uma perpendicular, então, quanto mais precisão você tiver aqui, melhor, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegando essa linha aqui da minha parede, ó, todas as paredes que estão em corte, e eu vou puxando pra cá, já vou mostrar pra vocês. Aqui, então, alinhei, eu troquei o esquadro, tá? Porque o meu esquadro tava batendo ali no meu suporte. E aí, eu vou fazer, então, vou primeiro sempre com a lapiseira mais fina, né, com a 03. Fiz, então, a linha aqui, que seria a linha do piso, tá ok? E aí, eu vou puxando as paredes, então, eu vou observar, essa parede está em corte, essa parede do meio está em corte e essa parede está em corte. Então, eu vou alinhar aqui e vou fazer um traço na vertical, tá? Aí, eu vou alinhar outra, tá vendo? Eu não preciso medir. Quem quiser medir, pode medir 15 aqui e passar, mas aqui eu já tô fazendo isso pra não precisar medir. É um processo bem mais rápido. Então, eu vou pegar outra parede aqui, por isso que é importante a planta, tá muito bem feitinho, ó. Então, eu tô pegando todas as paredes que estão em corte, que eu estou cortando, né? Que está passando a linha de corte. Tá? Então, aqui eu tenho já as minhas paredes. Aí, nós vamos começar a colocar os elementos, então, na vertical. Então, seria o quê? Colocar as alturas, né, equivalentes na vertical. Vamos começar, então, deixa eu marcar aqui também a calçada, qual que é o início, que a gente já consegue colocar ele de forma, então, aqui a calçada. Vou só fazer um piquezinho aqui para o início da calçada e do outro lado também, tá? O corte, ele parece ser difícil, gente, mas ele é bem tranquilo de ser feito, mas ele exige um entendimento, né, acerca da edificação. Vou deixando bem limpinho o desenho, né, tirando, apagando tudo que não está bom. Aí, então, aqui que eu vou fazer? Vou medir a altura. A altura de uma casa, a gente tem, a gente tem a altura do piso até o teto, chama pé direito, tá? O pé direito, ele varia em função da técnica construtiva, em função de questões econômicas. Quem que decide qual que vai ser o pé direito? O arquiteto, tá? Então, eu tenho que ter em mente, pé direito mais alto, mais amplo, ele dá uma sensação de maior liberdade, né? Mas ele também aumenta o custo da edificação. E aí, se eu faço um pé direito muito alto, eu acabo elevando o valor de uma casa, que no caso dessa daqui seria uma casa mais uma casa mais de padrão mais baixo, tá? Então, nesse tipo de casa, a gente tem que observar também os pé direitos mínimos, tá? Onde tá esses pé direitos mínimos? Estão lá naquele código de obras da cidade que você está trabalhando com o projeto. Na cidade de Londrina, eles aceitam o pé direito mínimo de 2,50 e área molhada, cozinha, área de serviço, o pé direito mínimo de 2,30, tá? Mas venhamos e convenhamos que é um pé direito muito baixo, tá? Muito baixo. Então, a gente coloca como um pé direito básico de 2,70, tá? Que é um pé direito bem comum que a gente verifica nas casas. Aonde que eu vou medir 2,70 então? Então, eu vou pegar lá no meu escalímetro, vou pegar 2,50, 60, 70 e vou colocar aqui, ó, na vertical, ó. Lembra que a gente tá fatiando na vertical? Então, 50, 60, 70. Isso, e vou dar um piquezinho aqui. Então, aqui é a altura máxima do nosso teto, tá vendo? Eu tô fazendo ele numa folha só, que caberia os dois, mas aí fica mais complicado de eu mostrar pra vocês, tá? Então, vou pegar o esquadro e vou fazer uma linha aqui na horizontal. Vou usar aqui um esquadro auxiliar, né? Já alinhando com uma que eu tenho aqui. E vou fazer até aqui. Aqui, então, é a linha de baixo da minha laje, tá? Ou seja, o pé direito. Agora, eu vou fazer embaixo, a gente tem o contrapiso e em cima a gente tem uma laje, tá? Em casas mais populares, a gente não tem laje, a gente tem um forro, mas também assim chamado de pé direito, tá? A gente representa esse contrapiso embaixo e essa laje de cima com 10 centímetros. Então, vou pegar aqui, vou medir 10 centímetros, 5, 10, é fininho mesmo, tá? 5, 10. E também vou traçar uma linha ali. Então, ali em cima eu fiz a laje e embaixo eu tô fazendo, então, o contrapiso.
ver se eu consigo encaixar aqui no escado, fica mais seguro, né, na régua paralela ali, na régua, perdão. Aí eu vou pegar aqui, então, alinhando, e vou fazer aqui um traço, ó. Não tem problema de passar cruzando, tá? É melhor a gente sempre apagar do que depois colocar. Aqui, no caso, eu vou fazer aqui mais pra cá um pouquinho. Vou fazer, então, o contrapiso embaixo. Aqui, então, pra vocês irem entendendo, eu já posso apagar essas linhas aqui que estão pra cima dessa minha laje, tá? Então, eu já posso apagar essas linhas. Vou apagar essas e essas. E assim também esses encontrinhos aqui. Apaguei todos os encontros e o que tava lá pra cima, tá? Agora eu vou marcar de cima pra baixo aqui. Eu vou marcar 30 centímetros. 10, 20, 10, 20, 30 centímetros pra baixo aqui. O que eu vou desenhar? Eu vou desenhar, ó, de cima aqui, da ponto final da laje pra baixo aqui, 30 centímetros. 10, 20, 30. Tá? De cima pra baixo. 10, 20, 30. O que eu tô marcando? Eu tô marcando a viga, tá? No sistema construtivo de alvenaria e concreto armado, a gente vai fazer uma parte aqui apresentando a laje e as vigas em concreto, né? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou alinhar de novo aqui com a... Deixa eu colocar ela na pranchetinha, né? Vou alinhar aqui de novo, ó, aqui. E vou passar, então, cortando agora essas viguinhas, ó. Então, eu vou fazer um corte somente aqui na parede, ó. Então, eu não passo ela aqui no meio, tá? Então, eu vou estar cortando essa viga. Aqui, aqui, aqui. Como é que a gente vai diferenciar o material? Daqui a pouco a gente vai colocar o elemento achura, mas é principal a gente primeiro esboçar tudo. O que eu vou fazer também? Aí, eu vou pegar agora as paredes, embaixo e em cima eu tenho a viga. Embaixo eu tenho, a gente chama de viga baldrame, então eu vou passar um pouquinho ela aqui, tá? Vou continuar como se fosse a continuação da parede. A continuação da parede aqui. Eu vou continuar pra baixo, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com essa viga aqui. Eu vou pegar, então, aqui, 10, 20, 30, vou marcar aqui embaixo. 10, 20, 30, vou marcar aqui embaixo, 10, 20, 30, aqui embaixo, tá? Eu vou cortar, então vai ficar o mesmo elemento quadradinho, que já tá ficando com cara de corte, né? Olha que legal. Já tá ficando com cara de corte isso, né? Olha aqui. Então, eu vou pegar a mesma coisa, ó, aqui, aqui e aqui. Eu vou dar uma reforçadinha aqui, que aqui eu vou fechar, ó. E vou apagar também agora o que tá sobrando e esses encontrinhos aqui. Agora aqui eu já vou marcar a calçada, né? Eu tinha marcado aqui a linha do piso. A calçada eu vou lembrar, eu tenho então a casa aqui no quarto onde nós estamos cortando está a 10, né? Que é o mesmo da sala. Mas a calçada ela tá no 0, né? Que a área de serviço tá no 5 e a varanda também. Então, o que isso quer dizer? Que aqui no corte, então... Eu vou essa calçada 10 centímetros para baixo, então eu vou pegar meu escalímetro, na 1 para 50, vou marcar aqui 10 para baixo e já vou marcar também 10 e vou marcar essa calçadinha com 10 já de novo, tá? Então, vou marcar também de novo, ó, 10 e vou marcar mais 10 para baixo. E essa calçadinha que já tava aqui no final, eu vou desenhar ela então. Aqui, então, eu terminei, fiz a calçada aqui, né, de 1 metro, marcando aqui a partir daqui. E a linha de baixo da calçada eu continuei aproximadamente 1 metro também, que é pra marcar essa linha aqui da terra, tá? Então, a mesma coisa do outro lado, a calçada, mais baixa e a terra. Aí, aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou observar que aqui eu tava cortando a minha janela, né? Tava cortando a minha janela. Essa janela, como tá em corte, eu vou pegar a medida de peitoril. Peitoril é a medida do chão até a altura do começo da janela, tá? Eu vou marcar, então, aqui o peitoril de 1 metro, já que é uma casa residencial, tá? Em prédio, o peitoril é no mínimo 1,10. E aqui eu vou marcar 1 metro pra cima, 1,10 pra cima, né? Normalmente a gente alinha portas e janelas
com a altura de 2,10, alinhadas por cima, tá ok? Então, aqui eu marquei a minha porta. Daí, o que eu vou fazer? Como ela está em corte, eu vou ver como se fosse cortando também essa janela. Então, eu vou pegar aqui e vou cortar ela. Vou cortar. E vou fazer a mesma representação que em planta, né? 5, 5, 5, uma vez que nós estamos na escala 1 para 50, tá? Então, eu vou fazer a mesma representação aqui nessa janela em corte. Aqui, então, ó, a mesma representação dela em corte. Então, essa janela aqui eu estou cortando. A janela do quarto, eu estou vendo, eu não estou vendo, ela está em projeção. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Lembra que eu falei que elas eram alinhadas por 2,10? Só que aí eu vou fazer uma projeção, ó, que seria um tracejado, né? Que a gente já viu lá no livro. Nós vamos fazer, então, um tracejado que vai estar, então, em projeção, tá ok? Onde tá a posição dessa janela aqui, que é a J4. Aqui, então, em projeção, porque ela está aqui, né, bem próximo, mas nós não estamos cortando. E agora aqui a gente vai ver essa janela aqui acontecendo, uma janela alta, e a gente vai ver essa passagem aqui que tem o vão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a partir da planta, deixa eu alinhar aqui, a partir da planta, eu vou alinhar e pegar a posição dessa passagem, né? E vou alinhar com a altura aqui também, que tem 2,10. Né? Tá ok? Aí, percebam que essa porta aqui, essa passagem, ela tá em vista, né? Então, eu tô vendo aqui a passagem em vista. E lá atrás, eu tô vendo essa janelinha. Então, ela é uma janela alta, ela vai ter aqui o peitoril de 1,50. Eu vou marcar aqui 1,50, né, no meu escalímetro. E vou só fazer a representação dela lá atrás, né? Tá meio confuso, mas bem fininho. Por quê? Porque a gente só tá vendo ela bem lá atrás, tá? Então, ela aqui bem fininha, ó. Uma linha bem fininha, tá ok? Agora, eu vou fazer, então, eu já fiz todas as linhas principais, né? Depois a cobertura eu vou fazer a parte pra vocês. A gente vai fazer aqui a terra, tá? A terra, a gente vai marcar, pode ser na escala 1 para 50 mesmo, mas não tem uma medida definida, uma vez que a terra aqui, ela é infinita. Aqui eu vou marcar, então, 1 metro, aproximadamente, tá ok? Eu já tinha marcado o começo dela ali, vou marcar aproximadamente 1 metro. E vou fazer um retângulo aqui, terminando. Eu vou representar agora a terra aqui embaixo. Aí eu fiz então esse retângulo aqui representando a terra. Só que a gente convenciona, a gente separar, lembra que a gente separa os materiais, né, em arquitetura? Então, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai separar os materiais. Ó, esqueci, faltou essa porta aqui também, ó, em projeção. Tá ok? Então, eu vou pegar aqui, vou alinhar meus quadros aqui, né? Apoiando a linha aqui. Bem retinho, vou fazer a projeção dessa porta que tá ali, que nós não estamos cortando, nós estamos vendo. E aí, a gente vai pegar, a partir dessa linha aqui, de todas as linhas, a gente vai fazer uma linha paralela com espaçamento aqui de aproximadamente 5, na escala 1 para 50, para separar esse material. Aqui, então, eu fiz essa linha paralela aqui, tá vendo que tá dupla essa linha? Ó, fiz uma linha paralela a toda aqui, a viga baldrame, essa viga de baixo é uma viga baldrame e o contrapiso. E aqui agora nós vamos representar as achuras, né? Então, antes de engrossar, a gente vai representar as achuras, porque senão o desenho pode ficar muito borrado. Então, aqui eu vou representar a terra, e aqui na laje e nas vigas eu vou representar o concreto. Se vocês lembrarem lá na MBR, a gente tinha então a representação do concreto, que é aquela achura mais bonitinha, que elas são triângulos, bolinhas e pontinhos, tá? O que seria isso? Feito à mão assim mesmo, ó.
Lá, ela é uma das achuras mais bonitinhas, não é à toa que tem muita gente que põe em tudo quanto é lugar essa achura. O que ela representa, né? Ela representa o agregado miúdo e graúdo do concreto, tá? Igual eu já falei, essa edificação é uma edificação alvenaria. Então, ela representa o concreto. Então, cuidado, não coloquem onde não é concreto, não coloquem essa representação, tá? Essa representação é utilizada só no material concreto. Então, vou colocar aqui dentro daqui, ó, vou colocando. Como é que eu faço? Numa escala proporcional, né? Então, eu vou pegando aqui, ó, pequenininho, triângulos, bolinhas, vou fazendo umas bolinhas, um triângulo, tá? E vou preenchendo essa parte aqui, já eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui, então, preenchi, ó, toda a minha viga superior, minha laje, minha viga, que é a calçada, a viga baldrame, o contrapiso, toda com a achura de concreto. Agora, a gente vai representar a terra aqui embaixo, tá? A achura da terra, ela é feita, né, com um esquadro de 45, tá? Basicamente, assim, vou fazer bem a grosso modo, tá? Aqui, primeiro, ó, a gente vai pegando sem uma medida, depois eu vou fazer ali pra vocês verem. Eu vou andando esse esquadro, tá? Com um lado, aí eu viro, volto esse esquadro aqui com o outro lado, eu vou fazendo isso aqui, ó. Tá? Mas isso apoiado na régua paralela, eu vou só mostrar aqui pequeno, tá? E aí depois eu volto ele de novo e vou fazendo dessa forma, tá? Eu vou mostrar como é que fica ali isso no desenho. Sem esquecer, né? Deixa eu lembrar vocês que estou usando lapiseira 03 fininha, tá? Pra essa parte de achura. E o próximo passo depois vai ser engrossar. Pra fazer facilitar um pouco, eu vou tirar já o desenho, eu posso já soltar o desenho, tá? Uma vez que não tem nada ali mais que a gente vai utilizar. Já vou soltar esse desenho pra poder usar melhor a minha régua que tá ali em cima. Aqui, então, eu apoiei primeiro o meu esquadro lá em cima, tá? E eu vou começar aqui meio que sem, não tem uma medida específica, mas vou ser bem delicada, tá? Tentar fazer o mais regular possível, mas não precisa ficar medindo. Mas vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos fazer 10, tá ok? Aí eu viro, ó, tá vendo? Eu virei o esquadro, coloquei ele do outro lado, posicionei ele em cima ali na régua pra ele ficar reto, né? Pra eu ter 45 mesmo, eu vou começar de novo, ó, vou descendo, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou fazendo de conta aqui, eu não vou passar por cima daquela 9, 10. Aí eu vou começar tudo de novo, tá? Então, agora eu viro o esquadro pra cá, né? Viro o esquadro pra cá e vou começar tudo de novo aqui de baixo. Aqui, então, ó, deu mais do que 10, então aqui eu continuei, fiz, deu uns 13 aqui, mas é importante, assim, eu chegar ali até o final, né? Aqui eu tô apoiando, vou mostrar um outro jeito aqui pra quem já tá um pouquinho mais craque de fazer. Observe que então não tem medida específica, né? Também não tô, já parei de contar, ó, basicamente até chegar aqui no final, ó, no mesmo alinhamento, né? Ao invés de mudar pra lá, eu peguei e mudei pra cá, então, ó, só virei o meu esquadro pra ele poder fazendo, tá ok? E assim, ó, não tô medindo, tô fazendo só na proporção. Quanto mais fininho, melhor, mas quanto mais fininho também demora mais. Aqui, então, terminei, ufa, até que
enfim, terminei essa terra aqui embaixo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou engrossar todos os elementos que estão sendo cortados, tá? Então, eu vou pegar a lapiseira 07 ou a 05 bem forte, né? Passando algumas vezes. E vou engrossar as paredes que estão em corte, tá? Então, eu vou engrossar a calçada, a viga baldrame, né? Aqui o contrapiso, vou engrossar também essas paredes. Eu vou engrossar a laje, basicamente quase todo esse desenho aqui para vocês verem, então. Aí o que acontece? Começa a ter a diferenciação de linhas do que estão em corte e do que estão em vista. Olha só que bonitinho que tá ficando já o nosso corte, então, com as linhas engrossadas. Percebam que agora ó, a terra ficou bem, né, mais suave e a gente consegue perceber, então, os elementos que estão em cortes. Ó, aqui não vai esquecer, ficou faltando a viga aqui, ó. Né? Observa bem, tá vendo? Não tem nada linha aqui no meio. Objetos de mesmo material estão unidos, objetos diferentes estão separados por uma linha. Aqui, antes de até colocar as informações, eu deveria colocar a cobertura. Mas a cobertura a gente vai dar uma pausa nesse desenho. Nós vamos colocar todas as informações, vamos deixar faltando somente a cobertura, porque a gente vai fazer ela de forma separada, tá? A gente vai colocar aqui a cobertura, vamos olhar, fazer primeiro o outro corte, depois a gente volta fazendo essa parte da cobertura aqui que eu quero explicar pra vocês de acordo com a planta, tá? Cobertura, beiral, né? Todo o funcionamento aqui do telhado. Então, nós vamos colocar a informação. Primeiro aqui o J1, que é uma janela que tá em corte. Então, tudo que tá em corte, vamos colocar o nome dos ambientes, seguindo o mesmo padrão que nós usamos na planta. Aqui só o nome do ambiente, vou colocar o nível, né? E algumas informações, vou mostrar aqui para vocês, sim, no mesmo padrão, então, da planta abaixo. Aqui, então, eu coloquei o nome dos ambientes. Então, sala, quarto e calçada, né? Então, eu coloquei a calçada aqui de forma abreviada, tá ok? Agora, eu vou colocar os níveis. Vou fazer o nível, esse aqui é o símbolo de nível em corte, tá ok? É super importante que ele sempre, a pontinha dele fique em cima do piso, ele não pode ficar voando, por exemplo. Eu vou pegar meu esquadro aqui onde eu tenho a marcação de 30 e vou fazer, então, vou posicionar ele sempre de forma que ele fique visível, tá? Então, eu vou fazer assim. Assim, vou seguir basicamente o mesmo padrão que eu usei no outro tamanho, né? Aproximadamente. Vou fazer, então, meu nível. Tá? Faço aqui dentro e faço fora da casa também. Então, vou fazer, é importante eu fazer aqui na calçada também. Vou fazer o mesmo nível. Tá? Então, esse nível aqui vou apagar, tem umas linhazinhas sobrando. O que eu vou colocar? O mesmo nível, aquele que tinha a bolinha aqui na sala, no quarto, ó, o mesmo nível. Agora, eu vou colocar o nível aqui. Então, o quarto tem 0,10. Então, eu vou pegar aqui 0,10. Essa calçada, eu vou olhar aqui na parte de trás. A sala, 0,10. Né? E a calçada, 0,00. Isso, então, coloquei as informações. E tem a informação do nível da calçada. Vou colocar também algumas informações relativas ao material. Então, é importante agora, eu vou fazer uma linha de chamada com a lapiseira 03, vou fazer uma linha de chamada aqui e vou colocar a linha de chamada, é uma linha auxiliar, então eu vou fazer uma bolinha ou um tiquezinho, da mesma forma que as cotas, e ele tem 3 milímetros de altura, então eu vou marcar primeiro aqui bem fininho, agora assim, ó, na escala 1 para 1, né, 1 para 100, vou marcar 3, aqui é um bem pequenininho mesmo. E aqui eu vou fazer, então, o texto, eu vou escrever o que aqui? Laje. Tá? O que eu tô fazendo? Eu tô colocando informações. Então, eu tô informando que nesse projeto aqui, ele tem uma laje. O que ele poderia ser? Ele poderia ser um forro de gesso, ele poderia ser madeira, mas nesse caso aqui, então, é uma laje, tá? Então, eu coloquei as informações. Nome do ambiente, o nível e aqui escrito laje. Vou apagar, deixar bem limpinho, né? Apagar o que não tá servindo de linha. E aí, eu vou parar e vou fazer daí o outro corte. Aqui tá, então, o corte, tá vendo? Sem a parte da cobertura, tá? Então, eu peguei e parei aqui. Agora, eu vou trocar de folha, vou trocar essa folha e vou fazer o corte B,
tá? Então, aqui depois vai ficar faltando a cobertura que a gente vai finalizar ele em outra aula. Aqui no corte A, então, ficou faltando só as cotas em linha bem fina, né? Sempre olhando o texto em cima da cota, da linha de cota, para quem tá olhando de frente ou do lado direito, tá? Então, não fiquem rodando o desenho. Então, eu vou cotar todo elemento que está em corte. Nesse caso, só essa janela. Então, o peitoril, a altura e o que sobrou. E aqui o pé direito, tá? Então, esse aqui. E aí, depois, vamos fazer o corte B. E depois a gente retorna para fazer a parte ali da cobertura, bem detalhada.